Oi, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor, bom dia. Mais uma vez, meus queridos, estamos aqui juntos, reunidos para falar da palavra de Deus, para divulgar a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de Salmos, Salmo 119 ainda, o terceiro dia, que estamos no Salmo 119, e hoje versículos 71 e 72. Então, Salmos 119, versículos 71 e 72. E eles dizem o seguinte: Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Amém. Bom, meus queridos, aqui mais um grande ensinamento, A Bíblia é o nosso manual de vida, sempre nos ensinando, sempre nos trazendo, nos atualizando, nos trazendo ensinamentos que não se perpetuam, Esses ensinamentos que são perpétuos, eles não ficam para trás, eles não são deixados de lado jamais com o tempo, Pelo contrário, eles estão sempre atuais, E esse aqui são ensinamentos, muito valiosos, a Bíblia toda. Mas hoje, especificamente falando, para mim, é muito importante aqui dois ensinamentos. O primeiro, quando o salmista diz que foi bom, ele ter sido castigado, foi bom. Até essa palavra castigado é um pouco forte, mas foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Então, primeiro, então aqui, é, o reconhecimento, o reconhecimento que ele não estava, ou deixou de alguma maneira um, ou dois, ou que seja, alguns decretos ou um decreto ele não estava seguindo, ele não seguiu. Devido a isso, ele foi castigado e ele retribui, ele retribui, não, minto, ele atribui, esse castigo por não ter seguido o estatuto de Deus, por ter, de alguma forma, ter deixado de fazer, deixado de obedecer a algum decreto de Deus. Então ele assume isso, e agradece, Foi bom, muito obrigado ter me castigado, porque dessa forma eu aprendo, dessa forma agora eu aprendi, Não errarei mais. Então, o primeiro ensinamento é esse, É muito legal, muito bacana, ele reconhecer que ele errou e ficar grato, Então ele reconheceu e ao mesmo tempo ele está agradecido, por ter sido repreendido, castigado, ter sido repreendido por Deus. Depois ele continua. Para mim vale mais a lei que decretaste, para mim vale muito mais seguir os teus ensinamentos, seguir os teus decretos, os teus mandamentos, do que milhares de peças de prata e de ouro, ou seja, vale muito mais, eu ser um servo que segue, ou ser um filho, que segue os mandamentos de Deus, do que ter milhares de peças de prata e de ouro, ser rico. Não adianta, não importa, não significa nada eu ser rico, ter coisas materiais, mas não ter os teus ensinamentos na minha vida, não ter Deus na minha vida. Então, outro grande ensinamento aqui, muito bacana, vale muito mais a palavra do Senhor, a palavra que nos liberta, a palavra que nos leva à salvação, a palavra que nos aproxima de Deus, do que milhares de dinheiro, de milhares de pratas, de ganhar na loteria, de ganhar na Mega Sena da virada. É bom, vai resolver muitos problemas, mas não é o suficiente, E não é isso que vai me levar à salvação. Então é isso que o salmista diz aqui, Mesmo que eu tenha dinheiro e prata e ouro, se eu não tiver os seus decretos na minha vida, se eu não seguir os seus decretos, os seus mandamentos, não vou ser nada.
né? Eu já falei essa frase, né, que eu vou dizer agora várias vezes aqui, dita pelo pastor Natalino, lá da Igreja Cristo é Resposta, lá em São Paulo, lá em Santos, né, no litoral paulista, e ele dizia isso, né, uma frase que ele fala que é muito bacana, muito importante, muito atual sempre, né? O sujeito era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Então, ou seja, né, não importa, a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, se ela não tiver Deus, ela não tem nada, né, nada, né? O dinheiro não vai levar ela à salvação, o dinheiro não vai poder comprar um lugar ali do ladinho de Deus, o dinheiro não vai comprar a salvação para essa pessoa, não tem como, né? O que vai levar a pessoa à salvação são a andar, né, na presença de Deus, né? Obedecer os decretos de Deus, temer a Deus, obedecer a Deus, levar uma vida que agrade a Deus, o nosso Deus Pai. Isso sim vai fazer que a pessoa chegue à salvação, não é o dinheiro, né? Ninguém compra a salvação, não existe isso, né? E, assim, pode ser até que haja pessoas que acreditem, que pensem nisso, que vão comprar a salvação, que vão comprar um ladinho ali pertinho de Deus, né? Mas, né, estão muito, mas muito enganados, né? Muito, completamente enganados. Então, queridos, para esse domingo, que a gente pare um pouquinho, que a gente medite, que a gente reflita sobre isso, né? Aqui o salmista usou, né, pelo menos na minha Bíblia, aqui a palavra castigado. Foi bom para mim ter sido castigado, né, para que aprendesse os teus decretos, né? Então, muitas vezes, né, acontece algumas coisas, né, na nossa vida, né, uma coisa que a gente não esperava, a gente se vê numa situação que muitas vezes a gente pensa, puxa, né, mas eu merecia isso, né? A gente tem que pensar, né, justamente, né, não perguntando, mas afirmando, sim, eu mereço isso, né, porque eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus, e Deus está agora me moldando, né, me corrigindo, né, me está fazendo com que eu entre nos eixos. Então é Deus me moldando, é Deus me consertando, né? Então eu tenho que ser muito grato. Como ele diz aqui, foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos, que assim a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. E depois, para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de prata e de ouro, né? Então, que a gente pense, que a gente reflita sobre isso, o valor que a gente dá para a palavra de Deus, o valor que a gente dá para andarmos nos caminhos de Deus, né? Porque a gente pede, né, nas nossas orações que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco nos nossos caminhos, que Ele nos abra as portas, que Ele nos guie, que Ele nos norteie, né? Mas muitas vezes a gente pede isso em oração no automático, né? Mas muitas vezes na prática a gente vai por caminhos que Deus não quer que a gente vá, né? A gente daí esquece, não pede a Deus um conselho, uma orientação e vamos, né, por caminhos aí errados, né, que nos afastam de Deus. Então que a gente reflita hoje nesse domingo esses dois pontos. Primeiro, se somos gratos, né, por tudo que nos acontece, porque temos que ser, porque daí é Deus nos moldando, né, Deus nos preparando para algo melhor, e também se a gente reconhece isso, né, o valor da palavra de Deus, que não há dinheiro, não há nada nesse mundo material que compre ou que seja mais importante do que a palavra de Deus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um excelente domingo a todos. Um domingo abençoado, repleto de bênçãos, de milagres, do agir de Deus, e que a gente perceba e que sejamos gratos, né, por esses milagres, por essas bênçãos e por esse amor incondicional que Deus tem por mim e por você. Em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe e um grande abraço. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Grande abraço. Com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.